meu canal. Aqui vamos tratar de assuntos interessantes. Fica ligado no nosso canal, se inscreva, dê o seu like e vamos ao que interessa. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Aqui é o Gilson, da comunidade dos discípulos, e hoje nós vamos para a nossa terceira aula sobre o Evangelho. O Evangelho que nós iremos estudar hoje é o Evangelho de Marcos. Nós já estudamos a introdução do Novo Testamento e nós já estudamos também o livro de Mateus. Agora nós iremos para o livro de Marcos, meus queridos. Nós vamos falar um pouco, da pessoa de Marcos, né? João Marcos era filho de uma mulher chamada Maria. Isso está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, no versículo 12. E nós iremos trazer essa passagem para os irmãos, que diz assim a palavra de Deus. Considerado ele a sua missão, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Amém? Então a gente vai estar vendo aí onde é que está escrito isso. Essa Maria era tia de Barnabé, amiga e companheiro dos apóstolos Paulo e Pedro, um ministério, né? No ministério. Irmãos, isso está em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 10. Então a gente vai ver isso lá em Colossenses, irmãos. Eu vou compartilhar com os irmãos no capítulo 4 e no versículo 10, aonde diz assim: Saudai-vos, Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções, e ele foi ter convosco, acolhei-o. Então a gente vê aí que Marcos era primo, né, de Barnabé. Essa mulher, Maria, ela era uma pessoa que tinha posses, né, irmã? Ela era proprietária de uma casa grande, com sala, né, que tinha aposentos, conhecido também como cenáculo, onde Jesus realizou a última ceia com seus apóstolos. Então eu vou ler a passagem, irmão. Então ele enviou 2 de seus discípulos, instruindo-os: ide à cidade, e certo homem, carregando um cântaro de água, virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao proprietário da casa onde ela está: o mestre deseja saber onde está a minha sala de jantar, onde cearei a Páscoa com os meus discípulos. E aquele homem vos mostrará o amplo cenáculo, todo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Marcos 14, capítulo 14, versículo 14 ao 15, né? Também a gente vai lá para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 13. Então diz assim essa passagem: Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, esta casa pertencia à mãe de Marcos, né, como eu citei lá em cima, onde se refugiam os 12 com as suas esposas. Em 1 Coríntios, no capítulo 9 e no versículo 5, né, nós vamos ver uma outra citação. E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, e Cefas,
Ou seja, irmãos, aqui a gente já vê que os discípulos, né, eles já estavam o quê? Casados, né? Nessa época, né, a maioria dos apóstolos e discípulos já haviam se casado e viviam em família, incluindo seus filhos, né? Então eles veem que muitos já estavam o quê? Constituídos de família. O apóstolo Pedro se referia a Marcos como meu filho Marcos. Então você vê aí a forma como o apóstolo Pedro ele vai se referir a Marcos, né? De meu filho Marcos. A gente vai ver esse tratamento, está lá em 1 Pedro, no capítulo 5 e no versículo 13, diz assim: aquele que se encontra em Babilônia, também ereita, vos sauda, como igualmente meu filho Marcos. Então a gente tem essa comprovação aí dentro desse versículo, né, que está em 1 Pedro. Então, querido, a gente viu aí um pouco da pessoa de Marcos e agora nós iremos adentrar no Evangelho segundo Marcos. João Marcos não foi testemunha ocular do ministério e obra do Senhor Jesus, assim como Lucas. Diferentemente de Mateus e João, o apóstolo acredita-se que grande parte das informações contidas no evangelho que carrega o seu nome como título tinham sido obtidos de Pedro pelo estrito relacionamento, né, entre eles. Também pela evangelização própria, incentivada por Pedro sobre a vida de Marcos. Acredita-se ainda que a obra foi composta basicamente pelos ensinos dados por Pedro a Marcos e, obviamente, escrito pela interpretação do autor, considerando um grande intérprete em escrita dos apóstolos. Acredita-se também que o Evangelho segundo Marcos foi escrito com o propósito de evangelizar os gentios, especialmente os cristãos da igreja em Roma, e que sua publicação ocorreu por volta dos anos 50 depois de Cristo, antes mesmo do Evangelho segundo escreveu Mateus. Por isso disse que tanto Mateus como Lucas valeu-se dos textos de Marcos como fonte na produção de seus relatos sobre Jesus Cristo. O Evangelho segundo Marcos foi escrito nas regiões da Itália, precisamente em Roma. Perfeitamente identificado como homem, sendo o homem verdadeiro, cujos sofrimentos foram reais. Marcos relembra isso aos seus leitores, a fim de que compreendam que eles não podiam passar por nada pior do que aquilo que seu próprio Senhor já passou. Então Marcos apresenta Jesus Cristo como o servo sofredor. Bom, eu vou falar um pouquinho das viagens missionárias de Marcos. O João Marcos acompanhou o apóstolo Paulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária, ainda muito jovem, na igreja em Antioquia. Havia profetas e mestres: Barnabé, Simão, conhecido por seu segundo nome, né? Níger, Lúcio, de César, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Enquanto servidor
adoravam e jejuavam ao Senhor. O Espírito Santo lhe ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado. Diante disso, depois que jejuavam, oraram, lhe impuseram as mãos e os enviou. Dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamavam a palavra de Deus nas sinagogas. João Marcos seguia para auxiliá-los. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus: havia na igreja de Antioquia profetas, mestres, Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, Colasso, de Herodes, o tetrarca, e o Espírito Santo separai agora Barnabé e Saulo para a obra a que tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, o despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, meus queridos, recapitulando, né? O autor do Evangelho de Marcos é o próprio Marcos. A data que ele escreveu, 50 depois de Cristo, foi escrito em Roma. O tema, desse evangelho. A narrativa do Evangelho de Marcos expressa a ação e o dinamismo, isto é, evidente mediante o vocábulo logo, que é usado mais de 40 vezes neste Evangelho. Marcos apresenta Jesus como o poderoso Filho de Deus, cujas palavras eram lei no reino natural e sobrenatural, mas também mostra Jesus como humilde servo de Deus, Salvador e Redentor dos homens. A gente vai ver isto no capítulo 10, no versículo 45, aonde Jesus, ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É de notar também que Marcos ele apresenta o grego koiné mais inferior, a gente percebe que Mateus ele tem um grego mais refinado, mas Marcos não. O grego koiné de Marcos já é mais inferior ao de Mateus. Isso quer dizer o que, irmão? Que o seu idioma se caracteriza pela simplicidade, mas mesmo assim ele consegue obter certa grandiosidade. A gente percebe também que o Evangelho de Marcos é o que mais contém expressões em aramaico, indicando que talvez manuseasse melhor o aramaico que o grego. Marcos, ele escreve para os romanos. Marcos mostra Cristo como servo. Ele enfatiza os milagres e as obras de Cristo, compartilha as expressões e emoções de Jesus como homem e faz pouca menção das leis e dos costumes judaicos. Também nós percebemos que o Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como Filho do Homem e como Filho de Deus. O Filho de Deus, segundo o Evangelho de Marcos, triunfou sobre a morte e promete o mesmo tipo de vida a todos quantos querem segui-lo, em sinceridade e em verdade. O Filho do Homem, no Evangelho de Marcos, é Jesus. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar.
A gente também vê outro relato, né, irmão? Lá em Atos 13:13 fala também dessas viagens missionárias. Nesse capítulo vai relatar que Marcos ele retorna, né? Ele retorna para Jerusalém. A gente não sabe o motivo desse regresso, mas ele não os acompanhou, né? Ele retorna para Jerusalém. A palavra diz que Barnabé ele não, né, entendia o motivo pelo qual Paulo não permite que Marcos os acompanhe, né? Aí depois, irmão, a gente vai ver Paulo, ele escreve para Timóteo sobre a importância, né, do companheirismo e do ministério de João Marcos. Somente Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Isso a gente vai ver lá em 2 Timóteo, no capítulo 11. Por fim, a gente sabe que Marcos ele foi executado e martirizado pelo Império Romano. Então Marcos, irmão, ele teve a sua importância dentro da obra, dentro do reino de Deus, como apóstolo, né? A gente vê que Marcos ele foi de grande importância para esse reino. Ele foi um homem comum. Ele entendeu o propósito que o Eterno tinha para a sua vida, né? Ele colaborou muitíssimo para o reino de Deus, amados. Meus queridos, no início desse estudo, eu não fiz a oração e não fiz a leitura da palavra de Deus, né? Então eu vou meditar aqui com meus queridos irmãos. Está no capítulo 16 de Marcos, no versículo 15. Meus queridos, diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e nenhuma coisa mortífera beberem não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Louvado seja o nome de Jesus. Então, nós vemos aí que Deus ele nos dá uma ordem, né, abençoado, de nós irmos e pegarmos a sua palavra a toda criatura, ou seja, a todo ser humano, né? E quem crê, né, nessa palavra será salvo, quem não crê será condenado. Então, amados, nosso dever como cristão é anunciar a palavra de Deus às pessoas, né? Mateus, Marcos, irmãos, eles fizeram isso enquanto eles estiveram com vida, né? Então agora é a nossa vez, nossa, que confessamos Jesus como Salvador, que reconhecemos que sem Ele nós nada podemos fazer. Porque hoje você vê como é que está a humanidade, irmão. Você vê como é que está o mundo aí hoje, né? De ponta cabeça, de mal a pior. É homem matando homem, é mulher matando mulher, é o marido matando a esposa matando o marido. São a humanidade, é o jovem nas drogas, é o jovem na prostituição. Então, irmão, o diabo está fazendo e acontecendo, né? E nós, como servos de Deus, nós temos que falar da palavra de Deus. Nós não podemos colocar, né, a força da palavra de Deus no coração do homem. Por quê? Porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Então o homem tem o poder da escolha, né? Jesus disse: escolhe diante de ti a vida e a morte, escolhe. Então o nosso dever como apenas servo e evangelista do Senhor é anunciar as boas novas do Senhor, né? Então faça isso, abençoado, né? Eu estou procurando fazer isso através desses pequenos estudos, né? Porque hoje eu já não estou tanta facilidade de caminhar devido à inflamação na minha coluna. Mas você que é novo, você que é jovem, que está aí no gás, pode fazer, amém?
Maravilhoso Deus e Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, falando um pouquinho da Tua palavra. Senhor, abençoa cada vida que ouviu a Tua palavra, que vai, meu Pai, estudar esse ensino. Que o Senhor seja com cada um, abençoe as famílias, abençoe os nossos pais, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Obrigado, abençoado.